Quando você ouve a palavra Israel, o que passa pela sua mente? Provavelmente esta imagem, ou isto. Com certeza isto. Aqui estão 68 fatos que você não sabia sobre Israel. Israel é um país jovem com apenas 68 anos de idade. Em termos de anos-nação, é como um bebê de 3 anos de idade. A população de Israel é apenas 1,6% da população do Oriente Médio e ocupa apenas 0,1% da área da região. É muito pequena. Você pode atravessar o país inteiro em 5 horas, das neves do Hermon até as praias quentes de Eilat. Israel é o terceiro país do mundo no consumo de doces e legumes. Israel foi o primeiro país do mundo a proibir comerciais com modelos abaixo do peso. Israel tem o maior número de acadêmicos per capita do mundo e a maior proporção de startups. E de museus também. Tel Aviv é o lar de 80 mil cães que contam com mais de 60 parques próprios. E o maior cemitério de cães, que remonta aos tempos antigos, foi descoberto em Israel, em Ashkelon. Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, é também a mais inteligente. Por quê? Porque foi a primeira do mundo a ser completamente coberta por Wi-Fi. Assim você pode achar o Abraham Hostel, um dos melhores do mundo. Outra cidade antiga é Beersheba. Hoje em dia, ela tem o maior número de mestres de xadrez per capita do mundo. Com todo o respeito ao xadrez, o esporte de praia mais popular em Israel é o frescobol. Sem pontuação, é apenas uma diversão para acabar com a paz dos outros na praia. Livros. Israel é o número 2 do mundo na publicação de livros. Povo do livro, lembra? Espere, quem é o número 1? Pelo menos Israel está em primeiro lugar na tradução de livros em línguas estrangeiras. O pendrive é uma invenção israelense que poupa muito espaço de armazenamento. Israel é um dos 10 países líderes na expectativa de vida. As pessoas aqui vivem em média até 83 anos. Israel tem 273 quilômetros de praias, nos mares Mediterrâneo, Vermelho, Morto e Mar da Galileia, o lago de água doce mais baixo do mundo. Segundo o Novo Testamento, foi aqui que Jesus andou sobre as águas. Esta prancha-remo é chamada Hassaquê, foi inventada aqui nos anos 30 por um salva-vidas judeu. Se você tiver dificuldade de flutuar, o Mar Morto é o lugar certo. A concentração de sal é tão alta que qualquer um se mantém à tona. Israel é um dos únicos 8 países que enviaram um satélite ao espaço. A rota de migração de aves mais movimentada no mundo passa por Israel. 1 bilhão de aves passa por aqui todos os anos. De acordo com o Travelers Digest, Tel Aviv é uma das 10 cidades do mundo com as mulheres mais bonitas. Sim, também está entre as 10 principais em homens bonitos. Muitas mulheres em Israel têm mais a oferecer do que só um rostinho bonito. Elas também têm mais graus acadêmicos do que os homens. Então, se você é a próxima Marie Curie, aqui é o lugar para você. Não é à toa que Israel é conhecida como a nação das startups. Há mais de 3 mil empresas nesse campo. É a concentração mais alta do mundo, fora o Vale do Silício. Então, o que foi inventado aqui? A tecnologia que nos permite conversar com WhatsApp, Messenger e tudo mais que vocês jovens gastam seu tempo. Software antivírus, computadores de mãos livres, tecnologia para evitar acidentes de trânsito, aplicativo para táxi. Lembra quando você tinha que acenar para chamar um táxi? A rede social que lhe permite se afastar de engarrafamentos. Uma pílula muito pequena que pode fotografar seu corpo por dentro. Como sai dali? Aquecedor de água solar, sistema de irrigação que econnomiza água, depilação indolor, melhor, quase indolor, gel contra a picada de água viva, teclado a laser, a tecnologia que permitiu o voo não tripulado, tomate cereja e Rúmico, um dos jogos de tabuleiros mais populares. Crembo, marshmallow coberto de chocolate como em Abenta. No inverno, os israelenses consomem mais de 50 milhões deles. Bamba, um salgadinho com sabor de amendoim criado em Israel. Popular e delicioso, ajuda as crianças a desenvolverem imunidade contra a alergia ao amendoim. Continuando com coisas gostosas, a Itália é o berço do sorvete, mas é em Israel que o seu consumo é quase o dobro. É de congelar o cérebro. O sorvete depende da qualidade do leite. As vacas israelenses são campeões mundiais em produção de leite. 40 litros por vaca por dia. Tel Aviv é conhecida como uma das capitais veganas do mundo. Que tal um sushi? Tel Aviv é a segunda cidade depois de Tóquio em bares de sushi por metro quadrado. O vinho é produzido aqui há mais de 3 mil anos e mesmo assim a indústria de vinho local não ganhou tantos prêmios internacionais como acontece hoje. E falando de prêmios de prestígio, nada é mais prestigiado do que o Nobel, certo? 9 israelenses ganharam o prêmio Nobel até agora. O último foi Dan Shechtman, pela descoberta dos cristais quase periódicos. Veja se pode dizer 5 vezes rápido cristais quase periódicos. Israel também cultiva muitas flores. No último dia dos namorados, Israel enviou mais de 60 milhões delas para a Europa. Israel é a única democracia do Oriente Médio. O designer de sapatos de Lady Gaga é israelense. Eles são realmente bonitos, mas é difícil caminhar com eles, especialmente se você estiver em Haifa e precisar subir suas colinas verdes. Para isso existe a linha de metrô mais curta do mundo, levando direto ao topo do Carmelo. Você sabia que Haifa é a cidade mais multiétnica em Israel? Tem judeus, cristãos, muçulmanos, sunitas e xiitas, drusos e barrais.
Você sabia que Israel é o único lugar no mundo onde o número de árvores aumenta a cada ano? Mesmo com todas essas florestas, 60% de Israel é deserto, o que não impediu de transformar as áreas estéreis em terra produtiva. Como no deserto não tem muita água, Israel desenvolveu tecnologias avançadas em dessalinização. Cientistas de Israel criaram tratamentos para esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer e, o mais importante, descobriram a causa do mau hálito. Os israelenses também se destacam nos esportes. O Maccabi Tel Aviv ganhou o campeonato europeu 6 vezes. Israel é uma potência olímpica em judô e windsurf. E se você ainda não está impressionado, o que você diria do fato do seriado Homeland, vencedor do Emmy, ter sido escrito em Israel? Ou que mais de 1 milhão de bilhetes são colocados no Muro das Lamentações anualmente? Quando Deus encontra tempo para ler todos eles? E o hebraico é uma língua tão antiga que se um israelense de hoje encontrasse um antepassado 2000 anos atrás, eles seriam capazes de conversar. Mais uma? Ok. Você já ouviu falar do Índice de Felicidade Global? Nem eu tinha ouvido até agora. Mas, aparentemente, os israelenses estão no 11º lugar de 196 países. E se isso não for suficiente, talvez você deva encontrar alguém com quem conversar sobre tudo isso.